de bastidor, né? Sim. Não aparecem, não vão a Brasília, são ligações, coisas do tipo e tal. Mas acho que o que mais surpreende, Mauro, é o seguinte, a gente estava falando da força das federações dentro do Congresso e havia ali a previsão no texto, no relatório do Otávio Leite, que é a votação na Câmara, sobre a mudança no voto dentro das federações. O que acontece hoje? A gente pega a Federação do Rio como exemplo, né? Se a gente pega os principais clubes do Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, eles têm 100% da torcida e não tem 10% do colégio eleitoral. Porque você pega lá pequenas associações que se juntam e somadas têm mais força do que o Flamengo. Um clube que tem 40 milhões de torcedores perde para uma liga que tem 3 pessoas. Exato. Então, de certa forma, os grandes clubes nunca conseguem eleger os presidentes de federação. Os presidentes de federação nunca são, digamos, responsivos às necessidades dos clubes. E eles conseguiram retirar um artigo que tratava sobre isso e que dava, de alguma forma, mais força aos clubes com base na competência técnica dos clubes, no histórico, vitórias do campeonato, público nos estádios e tal. Ou seja, os clubes não se mobilizaram sequer para isso. Isso talvez tenha sido assim, o papel do presidente do Flamengo tem que ser elogiado, o papel do presidente do Bahia tem que ser muito elogiado. De fato, o Petralha também participou bastante no final do processo, mas, de alguma forma, um artigo como esse tem um poder muito grande sobre a estrutura do futebol brasileiro e os clubes não conseguiram se mobilizar sobre isso. E acho que isso que mais impressiona qualquer um que tenha participado. Olha, eu acho que é unanimidade que a ditadura militar causou estragos assim devastadores na sociedade brasileira, na nossa evolução enquanto país, nas nossas lideranças, no nosso aprendizado, que já poderia ter sido, a gente já poderia ter passado pelo que está passando há muito tempo, se o processo tivesse continuado a ser democrático. Estava ouvindo até uma análise muito interessante sobre a violência que persiste no campus da USP e de outras universidades. Uma estudante de 17 anos de economia foi estuprada no campus da Universidade de São Paulo, aqui na cidade universitária. E eu ouvi uma análise, não sei dizer o nome do comentarista, que ele falou assim que por causa da ditadura militar, o campus era um local inviolável, né? E não se permitia a polícia, era um respiro dentro daquele torniquete militar, né? E que hoje há muita resistência à presença da polícia dentro dos campi, enfim. E que agora estão negociando um sistema parecido com o do Japão, uma polícia comunitária que mantém uma relação com os estudantes, com os professores, enfim. Vamos ver se isso acontece. Uma outra coisa, quando acabou a ditadura, a CBD era diretamente ligada aos militares, tanto que a Comissão Técnica de 1970 é composta por gente da Escola de Educação Física do Exército e tal, isso todo mundo sabe, o capitão Cláudio Coutinho e outros, Carlesso. Nessa virada, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, deixou de ser CBD, virou CBF. Só que a CBD não era privada. Ao contrário. Era subordinada ao Conselho Nacional de Desportos. Sim, claro. Eu queria saber, e ninguém é capaz de me responder, em que momento essa gente se arvorou em dona do futebol brasileiro, da seleção brasileira, com esse argumento esfarrapado de que se trata de uma entidade privada. Privada por quem? Alguém sabe me responder isso? Em que momento ela virou privada? Onde é que está registrado? Em que cartório? Tem um tabelião que falou assim, não, agora acabou o regime militar, acabou a CBD... eu acho que foi antes de acabar o regime militar, que mudou de CBD para CBF. Isso entra muito no sistema da FIFA, né? Que é de cima para baixo, essa proteção justamente para que os governos, ninguém pode chegar perto. Ninguém pode se aproximar. É uma coisa muito bem costurada, né? E hoje a gente vê o que eu não estou defendendo a entrada do governo nem a saída. Estou dizendo o seguinte, essa blindagem das entidades que lidam com o futebol criou uma proteção de gente extremamente perigosa, que a gente está vendo o que aconteceu, né? E eu não estou defendendo a estatização pura e simples da CBF como se isso fosse uma solução. Não? Agora, eu não entendo, porque eles falam assim, como que eles querem intervir aqui no sistema de eleição e não sei o que, se isso aqui é uma entidade privada. Mas sabe o que eu creio? Eu queria aproveitar para registrar um dos limites que nós tivemos nesse processo todo, que a lei ainda não dá conta de enfrentar.
foi criada, e foi polêmica no plenário, foi criada lá chamada Autoridade do Futebol, que é um órgão de fiscalização. Está escrito lá, não vai criar encargo para o governo. Por quê? O próprio Ministério do Esporte vai realocar funções e criar uma estrutura para fiscalizar o cumprimento da lei. Porque alguém deveria fiscalizar. E originalmente se pensou em algum comitê ligado à CBF, que eu achava muito estranho. E creio que a ideia da Autoridade do Futebol é uma ideia boa, válida. Espero que seja a semente de algo que sim deve ser criado no Brasil, que dialoga com a tua preocupação, que é uma espécie de Agência Nacional do Futebol. Transparência. Por que agência? Porque o futebol é um tema público de interesse difuso. É um tema público de interesse difuso. Por isso cabe regulação. Por isso o Estatuto do Torcedor, por isso essa lei agora. É um tema que cabe regulação pelo interesse público que produz. Mas, ao mesmo tempo, o futebol, a meu juízo, ele deve ser visto na sua dimensão cultural, mas na sua dimensão econômica. Porque rola muita grana, circula muita grana. E que está abafado. E você tem que ter os parâmetros da regulação dessa atividade, claro. E tem que ter um órgão, que ele é do Estado, mas ele não vai discutir as datas do torneio, ele não vai discutir, digamos assim, as punições técnicas, não é disso que se trata. Ele vai fiscalizar agora o cumprimento dessa lei e espero que ele fiscalize o conjunto de atividades econômicas desenvolvidas nesse âmbito. Por isso que eu creio, o que nós precisamos ter não é simplesmente intervenção do Estado, é fixar regra e valer para todos. E ter alguém que fiscalize, garantindo a transparência na aplicação dessa regra. Isso é um modelo, é porque o Brasil, o Raimundo Faoro falava do patrimonialismo, né? Então o Brasil é um país marcado pelo patrimonialismo. O que nós estamos vivendo é, anos após anos, uma evolução também institucional. Essa lei dá passos, mas ainda tem muitos outros para serem dados. Eu sempre digo isso aqui, é importante, eu insisto porque a comunidade europeia, o Conselho da Europa, está olhando para o futebol de uma forma diferente, os países da comunidade europeia. Então aquele medo que a FIFA jogava, que ainda hoje se tenta colocar aqui, olha, não mexam porque senão vocês vão ficar fora da Copa do Mundo, serão suspensos. Isso aí para o Gabão, para Guam, isso aí é muito fácil. Quero pegar os grandes, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Brasil, Itália, é outra conversa. E reunidos, eles chegaram na FIFA e disseram claramente, tem um texto do El País que eu já li aqui, é clássico, de 23 de abril. Disseram, nós sabemos como vocês escolheram as Copas de 2018 e 2022. FIFA é uma entidade corrupta. Esse é o Conselho da Europa, é um relatório de um deputado trabalhista inglês, Michael Connery. Os americanos concordam que é um relatório do deputado trabalhista, claro que a Inglaterra sentiu muito o baque de não ter sido escolhida, né? Mas ou o relatório é correto ou ele é incorreto. Né? O que motivou é outra questão. E ele diz, analisa, essa é uma entidade corrupta que está lidando com o futebol, cria essa blindagem, opa, a Europa não vai aceitar mais. Então, é uma visão mais, diria, moderna, que entende o verdadeiro sentido do futebol. É como no Brasil, o futebol é uma indústria importante, é um esporte, mas do ponto de vista econômico gera impostos, gera empregos e poderia gerar muito mais empregos, né, Ricardo? Sim. Ricardo, o Bom Senso tem dados de que o que nós temos de mão de obra fora do futebol e poderia estar dentro, quer dizer, é uma atividade econômica que tem que ser muito bem tratada, preservada. Daniel, né? A BDO tem ideia de que montante o futebol brasileiro movimenta? Isso é mensurável? O futebol como um todo, né, que tem muita receita direta e indireta, né, no futebol. Então não tem, se você levantar só dos clubes, você vai ver que na verdade tem as empresas que na verdade exploram comercialmente os clubes. Então tem todo um segmento. Mas só para complementar o que o Paulo falou, e acho que é bem importante, só para a gente ter e o telespectador ter uma dimensão de valor, a CBF fatura mais de 500 milhões de reais. Seguro. Né, com a exploração da marca Brasil, na verdade, né. Ao mesmo tempo, a gente tem até aqui advogados aqui que podem explicar melhor, mas ela tem realmente autonomia de suas ações por ser uma empresa de caráter privado. Ela abre mão de suas isenções que ela teria direito como confederação, mas ela abre mão e ela é uma empresa privada. A grande discussão em Brasília é o que é autonomia e o que é soberania. Né? Ela tem autonomia sobre suas ações, mas não soberania em cima dela, está dentro da Constituição Federal. Tá? E aí eu vou trazer do macro para o micro. A gente falou da CBF, você estava explicando da FIFA, a CBF tem uma estrutura muito parecida com as federações estaduais nesse caso. Né? O que a FIFA tem com seus filiados, a CBF tem com as suas federações estaduais. E o que o deputado pontuou aqui do colégio eleitoral é uma semente importante para que você consiga abrir, de certa maneira,
isso por um viés mais de desenvolvimento econômico. Tá? Então, são vários pontos que a gente trabalhou. Não existe uma proposta perfeita, seja de fair play financeiro, ou seja de refinanciamento, tá? Né? Que é o que foi a discussão, o ponto focal, mas ocorreu um avanço interessante na parte estrutural, que isso realmente é fundamental. E, de novo, a FIFA tem 209 filiados. Coreia do Norte é filiada, Cuba é filiada, né? Historicamente. Nunca nenhum país foi proibido de disputar uma Copa do Mundo por intervenção do governo. Esse é um ponto, né? Então, não sei se a ameaça realmente é verídica, porque a gente não tem precedentes para isso. De vez em quando tem umas punições, depois elas são revogadas. Para a Copa do Mundo, eu nunca vi. Copa do Mundo. E esse argumento, na verdade, é muito curioso, né? Porque logo que a MP foi escrita e foi apresentada, a CBF, né, ficou horrorizada com o texto, que é um absurdo, intervencionismo e tal. De repente se ajustaram alguns pontos, todos aqueles critérios lá de democratização da CBF, limitação do mandato, continuaram, e a CBF, de alguma forma, se colocou favorável ao MP no final. Por quê? Curiosamente, eu acho isso muito curioso. Por que, ministro? É porque, veja, no dia que voltou... Tentaram se apropriar de alguma forma, de uma conquista porque ficou todo mundo feliz, eu falei, tem alguma coisa errada. Pois é. Você deve estar feliz, o bom senso está com algumas ressalvas. No dia da votação, quando nós saímos do plenário, a minha líder, que acompanha a Jandira Fegali do Rio, ela acompanha, mas não acompanha muito no detalhe. Ela me deu a missão de acompanhar pelo meu partido. Ela falou assim, mas e aí? Qual é o resultado na sua avaliação? Eu falei, Jandira, todo mundo reclamou. O bom senso disse que não ficou bom aquela parte, a federação reclamou do outro item, a CBF não gostou daquela parte, o governo, a Receita. Então, se todo mundo reclamou, é porque o resultado foi o resultado possível. Se todo mundo reclamou, é porque todo mundo viu ali um aspecto positivo. Eu considero que, no conjunto, nós temos uma lei, levando em conta as condições, positiva. E eu queria só fazer um registro, porque hoje em dia, na política, tem gente que não... A presidenta Dilma Rousseff foi personagem central para que essa lei fosse convertida virasse realidade. Por quê? Porque não bastou só o bom senso reivindicar. Outras vezes, outras manifestações foram feitas reivindicando. Então eu queria fazer esse registro, porque a presidenta foi corajosa a ponto de editar uma medida provisória que produziu tanta polêmica. Então o ponto de partida foi a presidenta Dilma. Por quê? Porque o projeto que foi votado no ano passado, que ela primeiro teve coragem de vetou o projeto, refinanciava a dívida dos clubes sem contrapartida. Só seria o refinanciamento. É verdade. Não haveria nenhuma contrapartida. Então, eu aplaudo a presidenta porque teve coragem, primeiro, de vetar. Porque não é fácil você vetar uma reivindicação de tantos clubes. E segundo, de editar uma medida pautando tantas contrapartidas que a maioria ficou, mas algumas foram excluídas. Deputado, o senhor só falou que o Congresso é uma expressão do povo brasileiro, é bem isso, né? A primeira tentativa foi de passar tudo na faixa. Aí, como não deu certo... Tentaram atropelar. Mas essa era, a primeira era assim, 90% das dívidas estavam quitadas e 10% para a formação. Os clubes teriam que investir 10% do que restasse na formação de atletas olímpicos. Aí eu faço a pergunta, já está difícil fazer jogador de futebol para especialista, que é o clube brasileiro, deveria ser. Você imagina atleta olímpico... Na verdade, os 90% você poderia converter em investimento em atleta olímpico. E 10% você tinha que pagar. Você pagava isso, você pagava 10%. Aí que era pior, porque você teria que formar 5 bolts, né, por cada clube, né, porque para pagar o que estão devendo. O doutor Ivandro, o Paulo Arthur pergunta aqui sobre as cotas televisivas, que elas têm que ser divididas por igual. Imagino que Flamengo e Corinthians não querem abrir mão da cota superior que recebem da televisão. Os clubes têm algum entendimento sobre isso? Isso pode entrar numa medida provisória? Não, eu penso que essa questão do valor das cotas é uma questão contratual que não cabe uma regulação por lei. Eu acho que quem define o valor da cota é o mercado. Paga-se mais para o clube X ou Y porque ele proporciona um retorno maior. Mas o Mauro citou aqui
como é que é feito o rateio na Inglaterra, né, Mauro? Na Inglaterra, uma liga administra isso. Essa é a grande diferença, né? 50% em partes iguais, 25% pela audiência e 25% pelo resultado técnico, pela colocação no campeonato. No entanto, aqui no Brasil, os dirigentes não se animam também a criar sequer uma liga. O presidente do Santos esteve conosco